Uma homenagem da Secretaria de Educação a todas as mulheres são caetanenses. Uma classe de guerreiras que lutam por seus direitos, resistem à repressão, combatem os desrespeitos, conquistam o seu espaço, firmando, pois, cada passo na força dos seus conceitos. E mesmo na correria, não perdem a elegância. Não falo da aparência, mas falo da substância, em ser sempre o que quiser. É por isso que a mulher tem suprema relevância. Nunca julgue uma mulher pela roupa, pois vestida, pela cor do seu cabelo, pela saia, se é comprida, nem pelo corpo que tem, pois caráter vai além da forma que é definida. A mulher que é professora, a mulher que é solteira, a mulher mãe de família, a mulher que é blogueira, a mulher que é diarista, a mulher que é motorista, a mulher que é enfermeira. Geradora do amor, mas firme na decisão, de calça, short ou vestido, de salto alto ou pé no chão, nunca julgue uma mulher, nem force o que ela não quer, sim é sim e não é não. A mulher com sua garra conquistou independência, precisa ser respeitada, isenta de violência. Viva o Dia da Mulher, seja assim o que quiser, pois você tem competência. Parabéns a todas as mulheres. Aproveitem o seu dia e continuem com muita garra, muita dedicação e com a certeza, a mulher, ela pode sim ser tudo aquilo que ela quiser. Parabéns, mulher! Eu sou Lorena de Medeiros Santos, sou promotora de justiça na cidade de São Caetano. Gostaria de parabenizar todas as mulheres na presente data, ao tempo em que eu agradeço à Secretaria Municipal de Educação pelo convite que me foi formulado e por estar hoje aqui falando a cada uma de vocês. De início, eu gostaria de fazer um breve relato acerca da nossa deficiência nos movimentos feministas no que tange ao tempo. Muitos de vocês conhecem parte da nossa história e aqui eu vou apenas repetir. A democracia ateniense iniciou-se 500 anos antes de Cristo. E na democracia ateniense, as mulheres já eram excluídas juntamente com os escravos. Então vejam, 500 anos antes de Cristo, nós já tínhamos essa exclusão por parte daquela democracia. E aí há relatos de que um dos primeiros pontos, primeiros acenos na realidade do movimento feminista relata o ano de 1791 com uma tentativa de voz, de fala, da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Uma tentativa de que, naquela época, as mulheres também tivessem direitos e fossem consideradas cidadãs. Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele, vou ministrar a aula de matemática, tá bom? Organize seu material e já vamos começar nossa aula. Será sobre o sistema de numeração decimal. E o sistema de numeração decimal, os conteúdos que vamos abordar hoje é sobre determinação das características do sistema de numeração decimal, base, valor posicional e função de zero. Também vamos ver ordens e as classes de os números naturais, certo?
Vamos lá? Para início, a gente vai começar a entender um pouco sobre os números. Para que eles servem? Eles servem para a contagem, a ordenação ou medição. E a representação dos números é feita através de um numeral, expresso por sons ou escritas, e os algarismos correspondem à simbologia numérica, ou seja, os caracteres que identificam o número. Então, a gente pode ver os números hoje em dia nas horas, no dinheiro, também na calculadora, nos nossos documentos digitais. Então, os números estão em toda parte. Eles surgiram com a necessidade de contar, certo? Da gente contar, precisar, certo? Então, vamos lá para nosso sistema de numeração decimal. Vamos ver um pouquinho das funções aí, dos significados de cada número. Na função cardinal, ele representa a quantidade, que aí vocês estão vendo a imagem, né? Do 1, 2, do 3, aí a representação do 1 vale por um carro, um objeto. Como vê no exemplo, no segundo exemplo, a gente tem as tampinhas, certo? A representação da quantidade. Então, aí o 1 representa uma tampa de garrafa PET, o 2 representa a quantidade de 2 tampinhas de garrafa PET, e o 3 corresponde à quantidade de 3 garrafinhas PET. Então, a função cardinal serve para isso, para a gente ver a quantidade desses números, certo? Dos objetos. O outro é a função ordinal, que é indicar a posição, a ordem. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, como vocês estão vendo nessa imagem. E também na fila, certo, do supermercado, por exemplo, para organizar a ordem de quem vai ser atendido primeiro, tá bom? A outra é a função de código, que é codificar, que a gente utiliza sempre nas embalagens. Vocês já viram aí esse códigozinho de barra, é um código para codificar cada embalagem, cada objetozinho daquele material, certo? Também no celular. Quando a gente vai lá ativar o WhatsApp, no número do celular, a gente coloca o celular, ele pede para você colocar o número do celular e ele envia uma mensagem de SMS para o seu celular com o código que você vai colocar lá, certo? Então, a gente utiliza muito códigos hoje em dia. Também a função de medida, que é para medição. Aí a gente tem a fita métrica, serve para altura, certo? Para a gente medir a altura. Temos uma balança, que serve para medir o peso, a massa de algum objeto. Então, as características de um sistema de numeração. Chama sistema de numeração as regras que permitem ler e escrever um número. Exemplos, a gente tem vários tipos de sistemas de numeração. E, por curiosidade, a gente tem um sistema binário, que ele é de base 2. Por que base 2? Por que de base 2? Porque a gente tem os algarismos que a gente utiliza, o 0 e o 1. Então, ele sempre vai ser de 2 em 2. Ele é muito utilizado na computação, certo? E o outro exemplo é o sistema sexagenal, que ele serve, que ele deixou pra gente a origem das horas, que a gente tem as horas, que é de 60 em 60. Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, então aí a base é 60. Também nos ângulos, certo? Para dividir, que os ângulos a gente divide em 60 minutos e 60 segundos também. Mas hoje a gente vai falar sobre o sistema de numeração decimal, tá? Ele é conhecido também, chamado por indo-arábico. É o mais utilizado atualmente no mundo e no nosso país. É indo porque foi originado dos hindus, e arábico porque eles passaram essa numeração para a Europa, né? Aí se espalhou esse sistema de numeração. É um sistema prático e econômico, capaz de representar números de qualquer ordem de grandeza. E o sistema de numeração usado em nosso país é o que agrupa em 10 em 10. Então, esse sistema de numeração decimal, ele vai agrupado em 10 em 10. Por que 10 em 10? É só a gente olhar para nossas palmas das nossas mãos e a gente contar, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente repete, não é? 11, 12, 13, aí a gente vai repetindo. Então, por isso que ele é 10 em 10. Porque a partir do número 10, a gente já vai estar repetindo os algarismos. Então, o sistema de numeração
como a gente estava comentando, é um sistema de numeração decimal. E aí a gente mostra aí quais são eles. O 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Outra característica é que ele é um sistema posicional, certo? Cada algarismo muda de valor de acordo com a sua posição, que ele ocupa em um determinado número. Então, aí a gente tem um número 2.222. Percebam que o número 2 aí, ele vai corresponder a 2 unidades. Se eu mudar ele de posição para a segunda posição, ele vai ser 2 dezenas, vai ter o valor de 2 dezenas. Se eu mudo novamente a posição dele, ele vai ter o valor de 2 centenas. E se eu mudar novamente, ele vai ter o valor de 2 milhares. Então, vai mudando aí a posição. Outro exemplo, se a gente tiver, por exemplo, um número aqui, 2.450. Então, aí, se a gente mudar a posição desses 5 aqui, vai ficar 2.405. Percebam que aqui ele tem um valor de dezena, de 50. E aqui ele tem valor de unidade, tá bom? Então, a posição aí dos números é importante. Então, por isso que ele é um sistema posicional, porque aí a ordem dos números vai importar para o seu valor. E a gente tem a utilização do zero. Para que o zero serve? Ele surgiu, certo? Antes era não utilizar o zero, aí depois surgiu o zero para a necessidade de indicar a ausência de quantidade dos números. A gente tem 2 exemplos aí, que é 6.075. Então, esse 6.075, esse zero, ele vai indicar a quantidade aí de ausência centesimal, certo? De centena. Então, ele indica que não tem nenhuma centena. Se, no outro exemplo, a gente tem o quê? 1.005. Então, esses 2 zeros aí indicam a ausência de dezena. E o outro zero de centena, que não temos nenhum valor na casa da dezena e nenhum valor na casa da centena. Então, o zero serve para isso, para a gente representar a ausência de quantidade. Então, vamos aí. As quantidades são agrupadas em 10 em 10, como eu falei. E recebem as seguintes denominações. 10 unidades, eles vão formar o quê? Uma dezena. Como a gente tem contado aqui nas mãos, aqui tem o quê? Tem a quantidade de 10. Então, a cada 10 vale uma dezena. E essa dezena, se for 10 dezenas, então você vai multiplicar. 10 vezes 10 vai dar 100, que vai ser uma centena. E 10 centenas formam a unidade milhar. Por quê? 10 vezes 100 dá 1.000. Então, aí representa uma unidade de milhar. 10 unidades de milhar formam uma dezena de milhar. E 10 dezenas de milhar formam uma centena de milhar. E assim por diante. Certo? Vai ser de 10 em 10 o agrupamento. Exemplo. Determina a quantidade de unidades, dezenas e centenas. E assim por diante do seguinte número. Então, aí a gente tem um número, certo? 873. Percebam que o 3, ele vai representar 3 unidades. O 7, ele está na casa da dezena, ele vai representar 10 dezenas, porque 7 vezes 10 dá... Aliás, 7 vezes 10 vai dar o quê? 70 unidades. E o 8, ele representa a casa das centenas, que é o quê? 8 vezes 100 vai dar 800 unidades. A gente decompondo esse número, fica aí, ó. 800 mais 70 mais 3, tá bom? E agora a gente vai falar sobre ordens e classes dos números. Então, a gente vê a tabela aí que a gente tem as classes de unidades, de milhares e de milhões. E as ordens, tá bom? A cada 3
a gente muda, certo? Unidade, dezena e centena. Aí na primeira vai ser unidade, dezena, centena, aí a outra vai ser unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E assim por diante. Então, a gente tem um número aí, certo? Representado por 457. E vamos ver como é que a gente faz esse número aqui, ó. Na representação. Pra gente, na ordem classes, ele vai alterando de 3 em 3, certo? Então, aqui a gente coloca posicionamento de 3 em 3. 1, 2, 3, pontinho, 1, 2, 3 aqui. E é pra gente poder ler esse número aqui, certo? Então, a gente tem 457.210.423. O 3, ele tá na casa da unidade, certo? O 2 está na casa da dezena e o 4 na casa da centena. Aí aqui a gente tem, quando a gente muda aqui, a gente já vai para outra, que é 210, certo? Que aqui o 0 está na casa da unidade de milhar, o 1 está na casa da unidade da dezena de milhar e o 2 está na casa da terceira centena, no caso aí de milhar. Aí como é que vai ser as ordens? Quantas ordens tem esse número aqui? Para eu saber quantas ordens tem esse número, eu vou contar, certo? Cada algarismo representa uma ordem. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui esse número vai ter 9 ordens. É só contar os números. E as classes? Quem vai ser as classes aí? As classes a gente conta a partir de 3 em 3. Então, aqui, ó, eu tenho uma, 2, 3. Então, esse número tem 3 classes. É dessa forma que a gente organiza os números em ordens e classes. Vamos ver mais uns exemplos, certo? Então, o sistema de numeração decimal, como a gente estava falando, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda, e a cada 3 ordens temos uma classe. Esse número aí que a gente tem, ele é 316.542. Percebam que o 2 está na primeira ordem, e ele está na casa das unidades. O 4 está na segunda ordem, que é da dezena. O 5 está na terceira ordem, que é das centenas. O 6 está na quarta ordem, que é a unidade de milhar. O 1 está na quinta ordem, que é a dezena de milhar. E o 3 aí representa a sexta ordem da centena de milhar. Então, nesse exemplo aí, 316.542, a gente tem 6 ordens. E como as classes estão agrupando de 3 em 3, a gente tem 2 classes, tá bom? Vamos colocar em prática aí a leitura dos números. Temos esse número aí, certo? 57.283. Como é que eu posiciono ele? Primeiramente, vamos colocar 3 algarismos, separamos os blocos de 3 algarismos, da direita para a esquerda, e colocamos um ponto para separar o número. Então, aí a gente percebam que a gente separou o número aí após 3 números, né? Isso para a gente identificar e ler esse número. E como é que a gente vai fazer a escrita desse número? Tá aí o exemplo, certo? 57.283. E aí a gente tem 5 ordens e 2 classes. Outro exemplo aqui, ó, como é que a gente separa? Vamos separando os blocos de 3 algarismos. Então, aí a gente começamos da direita para a esquerda, então 6, 9, 6, coloca o pontinho, 9, 3, 8, o ponto, e aí a gente só tem 2 números, aí não precisa mais. Aí agora a gente pode ver em qual ordem e classe ele está. A ordem aí é a quantidade de números. A gente tem 8 ordens, certo? E as classes são 3 classes, então ele está na casa dos milhões. Então, como é que a gente lê? 12.839.696. Tá legal?
E agora, como é que a gente determina, no segundo exemplo, o número de classes e ordem dos números? E o seu valor posicional. Então, a gente tem aí, na letra A, 367. São 3 algarismos, então vai ser 3 ordens. E uma classe, porque a classe agrupa de 3 em 3. E como seria esse valor posicional? O 7, ele corresponde a 7 unidades. O 6, aí está representando a casa das dezenas, então é 60. São 6 dezenas. E o 3 está na casa da centena, então ele representa 300, certo? 3 centenas. Então, é dessa forma que a gente vê o valor posicional. 300, 3 centenas, 60, 6 dezenas e 7 unidades. Então, esse número é 367. Na letra B, como é que a gente sabe a quantidade de ordens em classes? Então, aí a gente tem esse valor, certo? A gente conta a quantidade de algarismos, que aí nesse caso a gente tem 7 ordens, 7 algarismos. E as classes, como eu falei, agrupa de 3 em 3. Então, a gente vai ter 3 classes. Se temos 3 classes, não dá casa dos milhões. Aí, a gente vai separar do 2. O 2 representa 2 milhões, certo? Então, temos 9 unidades de milhão. O 4 representa 400 mil, certo? São 4 centenas de milhar. O 5 aí representa 50 mil, então a gente tem 5 dezenas de milhar. O 6 representa aí, está na casa do 6 mil, que é 6 unidades de milhar. O 300 aí representa 3 centenas. O 2, 2 dezenas. E o 9, 9 unidades. Então, é dessa forma que a gente representa as classes e o valor posicional de um número. Observamos agora que os números que você vê nos meios de comunicação, certo? Como é que eles são mostrados? Eles são abreviados para não representar totalmente aquele número extenso grande. Então, a gente tem aí uma página, certo? Que representa o tráfico de animais, a maior atividade ilícita. Então, ele diz que pelo menos 2 milhões de aves no mercado mundial por ano. 38 milhões de animais são retirados da natureza por ano no Brasil. De 10 animais traficados, 1 sobrevive. 3 animais sacrificados para cada produto animal. Então, ele movimenta aí 10 a 20 bilhões de dólares por ano em comércio ilegal. Percebam aí esses números, como é que foi escrito. A gente tem 2 milhões. Então, esses 2 milhões, eles podem ser escritos, certo? Abreviado, aí a gente tem 2 milhões. Então, a escrita aí no jornal, ele coloca milhões. Se a gente quer ele por extenso, a representação desses 2 milhões, ele significa dessa forma aqui, ó. De 3 em 3, porque o 2 está na casa dos milhões. Então, a gente vai ter 6, 0, certo? E a gente organiza aqui as classes com um pontinho a cada 3 números. 38 milhões, também ele colocou aí, a gente representa, como vocês estão vendo no exemplo, como é que a gente é representado esse número. E os 10 bilhões e os 20 bilhões, como está sendo representado aí no slide para vocês, no vídeo, certo? Que aí a gente tem... Percebam que aí os 10 bilhões, se a gente for olhar quantas classes e quantas ordens ele tem, esses 10 bilhões, a gente tem aí, ó, de 3 em 3, então a gente tem 4, então temos 4 classes e 11 ordens nos bilhões, tá bom? Então, é isso. Então, outras vezes indicamos também, as indicações numéricas vem escrita assim, ó. Setor de games já movimenta cerca de 350 mil no país. Meio ambiente, Noruega promete 1 bi se o Brasil reduzir desmatamento. Então, ainda mais a gente pode abreviar os milhões por mi, certo? Então, pode ficar por mi. Pode ser representado dessa forma também. E se for bilhões, por bi, 1 bilhão, tá? Que aí representa 1 bilhão. E esses 350 mil, 350 milhões. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Façam a atividade. Os professores de vocês vão passar direitinho.
Se ficou dúvida, repete o vídeo, assiste novamente com calma. Boa aula para vocês e uma boa semana. Obrigado.